E o assunto de hoje é um assunto oportuno que vai ser oração, né? A oração dentro dos grupos familiares, a importância da oração dentro dos grupos familiares. É importante nós orarmos aqui na igreja, é importante nós orarmos em casa, mas os pequenos grupos, nós estamos em contato maior, né, uns com os outros, para as necessidades uns dos outros. E nós temos que fazer do nosso pequeno grupo homens e mulheres, crianças e adolescentes que tenham o hábito de orar. E vamos abrir 2 Coríntios 4:4. Vamos ler o que fala a respeito. 2 Coríntios 4:4. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então é importante, né, nós estarmos orando uns pelos outros e também movendo o grupo para orar pelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, para que elas tenham os seus olhos desvendados. E aquelas pessoas que estão conosco possam sentir no nosso grupo a atmosfera da adoração, da presença do Senhor. Por isso que é importante que o anfitrião, né, e a anfitriã sejam pessoas que temam a Deus, pessoas que preparam a sua casa. Eu lembro que a Renata sempre falava que a casa dela na quinta-feira, ela preparava desde manhã a casa dela. Um dia era um dia especial, ela sempre declarava isso, porque é um dia que nós recebemos a igreja de Cristo, a noiva do Senhor. Então, o anfitrião e a anfitriã têm que ter esse entendimento. E o grupo em si tem que ter esse entendimento. Todos os dias a gente tem que estar orando, né, pelas nossas famílias, pelas nossas causas, mas também, né, como até a oração do presbítero Adeilson falou, a gente ora muito pelas nossas necessidades, isso é importante. Mas nós também temos que orar pelos nossos grupos, pelas pessoas que estão no nosso grupo, os pedidos de oração que elas fizeram na quinta-feira, e também por aquelas pessoas que nós estamos orando para que a graça de Deus as alcance. Vamos abrir ainda Efésios 6:12. Efésios 6:12. Tem em concordância, né, com a irmã Eliette, ela já fez essa leitura. Nós vamos ler só o versículo 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, das regiões celestes. E é com esse entendimento, né, desse versículo, que nós temos que, a começar por nós, essa maturidade de orarmos, de pedirmos a Deus graça, mas também de levarmos o grupo a esse entendimento. E aí eu não sei como vocês, como líderes, né, que a maioria são líderes, se vocês têm tido esse zelo nos grupos de vocês, de estimular a oração, estimular a orar uns pelos outros. Quando eu fui líder de grupo familiar, eu tinha essa preocupação, e bem sempre no final eu pedia para a gente estar orando para quem estivesse da direita e da esquerda, tipo assim, olha para quem está do teu lado, né, direito ou esquerdo, ora por essas duas pessoas. Era uma forma de estimular. E existe N forma. Existe, eu acho que foi o grupo da Casa do Presbítero que fez, faz a oração secreta, de amigo secreto, de oração. Entre o grupo, né? Isso. Eles fizeram tipo um amigo secreto de uma semana para orarmos uns pelos outros. Existe também o caderno de oração. Eu acho que tem algum grupo que está fazendo, ou alguns grupos. O da irmã Cláudia estava, eu não sei se ainda está, porque ela está viajando. E tinha um outro grupo também, eu acho que é da irmã Ana Cleide, se eu não me engano. Não sei se ainda estão fazendo. Mas é muito eficaz, né, o caderno de oração. Da irmã Cláudia ainda está fazendo? Não está? É muito legal. É uma forma de estimular, irmãos. É uma forma da gente não esquecer. Existem N formas.
Quando o coração do líder, né, do grupo familiar, o coração do anfitrião arde, né, de amor pelas almas, a gente vai arrumar em Deus, assim, oração mesmo. Pedir, Senhor, qual a melhor estratégia para estimular o grupo, da importância? Porque como pecadores como somos, a nossa tendência é se esfriar, né? Não orar, reclamar. Em vez da gente... O cristão, ele ora ou ele reclama. Não tem como fazer as duas coisas, né? Ou a gente ora ou a gente reclama. É mais fácil reclamar, nossa tendência, né? Reclamar que o grupo está assim, ou está assado, não tem convidado. É mais fácil. Que a igreja está assim, está assada, colocar todos os problemas que todo mundo sabe que existe, né? Mas a gente, às vezes, reclama mais do que ora. Então, essa lição, ela nos chama a atenção nesse sentido. Para nós entendermos que a nossa luta não são contra pessoas. Nós não temos, por exemplo, uma reunião de oração como hoje, um feriado. Né? Quantas pessoas não estão em casa agora, poderiam estar aqui com a gente, clamando e orando, e a igreja está vazia. Mas a gente não tem como obrigá-las a vir. Né? Não tem como. Mas nós podemos orar por essas pessoas. E orar por nós. Cada um de nós. Eu sei que todos nós aqui hoje passamos uma luta para estar aqui. Ou é o cansaço, é um compromisso, é uma enfermidade. Né? Não, dizer que sempre é fácil, não é. Tem terças-feiras que a gente tem tudo para não estar aqui. Mas a gente vem pelo amor ao Senhor, pelo compromisso com a obra. E de entender a importância de estarmos aqui unidos, perseverando diante de Deus. Com o grupo não é diferente. E o grupo é o melhor lugar de nós desenvolvermos essa consciência. Por isso da importância dos testemunhos, né, de testemunharmos aquela oração final, tanto o pedido de oração, quanto permitir aos irmãos contarem. Ou a gente contar, olha, irmão, semana passada nós estivemos orando pelo enfermo fulano de tal, e contar se ele está bem, se não está... Porque esses testemunhos fortalecem a fé dos irmãos. São importantes também. E, por fim, vamos ler Colossenses 4:3. Colossenses 4:3 diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemados. Ou seja, dedique-se, né, à oração. A nossa... eu falei errado, é o 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Da importância de nós o quê? De dedicarmos, perseverarmos, não desistirmos, né, de levarmos o grupo a esse entendimento da importância de orarmos, da simplicidade da oração. Às vezes a pessoa não ora porque ela acha que ela não sabe orar. E o grupo, ele é muito misto, né? Tem pessoas de mais tempo na igreja, tem pessoas recém-chegadas, tem pessoas que nem confessaram a Cristo ainda, é bem homogêneo. A tendência do grupo é ser assim. Então, nós temos que estar sempre o quê? Ensinando, para que aqueles que já oram, orem ainda mais, né? Para aqueles que oram pouco, estimulem a orar, e aqueles que não oram nada, que orem. Né, da importância, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos ensina da importância da oração. Então, se quisermos realmente, né, ver nossos amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, se rendendo a Cristo, precisamos pagar um preço da oração. Os grupos, né, com os seus líderes, devem se dedicar à oração. Nós temos que reconhecer que a ferramenta mais eficaz para o quebrantamento de não cristãos a Cristo é a oração. Nós temos que orar, clamar pelas vidas que nós amamos e que ainda não estão no nosso meio. Colocá-las diante do Senhor, como diz a minha avó, né? Colocar debaixo do joelho. Né? Ela sempre falava isso. Uma vez eu cheguei, eu acho que eu já contei esse testemunho aqui. Minha avó, ela passava muito tempo orando de joelho antes de dormir. Ela de um lado, meu avô do outro. E eu, criança, eu queria falar alguma coisa com ela e fiquei na porta. Fiquei que cansei. Aí eu, vó, mas que tanta senhora ora, vó, quase não acaba essa oração. Ela, minha filha, eu estava orando por vocês. Mas, vó, que oração cumprida, foi essa orando por nós. Eu oro por cada nome, cada um de vocês. Nunca esqueci. Mas aquele exemplo me leva hoje a orar. Então, é importante que as pessoas que convivem conosco nos nossos lares, convivem conosco nos nossos grupos familiares,
nós como liderança sejamos exemplo de pessoas que amam orar. Como é que nossos filhos, né, vão amar a oração se não nos vê orando? Como é que o nosso grupo familiar vai amar a oração se nós como liderança não oramos? Então, da importância, né? E a importância também de, como eu disse, né, de nós estarmos compartilhando uns com os outros, né, o que Deus tem feito, conduzindo assim o grupo ao desejo da oração. Desde criancinha, né, quem fica com as crianças nos grupos, ensiná-las, é um grupo menor, então fica mais fácil de nós tirarmos as dúvidas, de repente marcar uma vez por mês, chegar um pouquinho, 10 minutos antes, para fazer uma oração pelo grupo, né, para que eles entendam que é importante, incentivá-los a estarem aqui na terça-feira. Sei que muitas vezes eles não vêm porque moram longe, né, somente lá no bairro São Francisco, né, que a nossa missionária mora longe para eles estarem. Mas é incentivar e dizer que existe, dizer que é importante, contar os testemunhos. Então, é essa palavra que eu queria... Aqui está assim, como orar pelos não cristãos? Aí diz assim, ore a Deus para que desperte neles um anseio por Cristo, para que remova todas as barreiras que os impedem de se entregar ao Senhor, para que Deus abençoe cada área das suas vidas e para que torne Jesus real a eles. Possamos orar, né? Orar por nós, orar pelos não crentes, para que sejamos uma igreja evangelista e também uma igreja de oração.